nessa hora com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer para você que você é muito bem-vindo para a nossa 15ª aula do curso básico de preparação e formação de novos discípulos de Cristo ou dos novos membros aqui da nossa igreja. Muito bem. O tema da aula de hoje, queridos, é o que precisamos saber sobre o dia do Senhor. Lembrando ainda que nessa aula não trataremos de todos os aspectos do tema, mas apenas aquilo que consideramos importante sabermos sobre o dia do Senhor. Até porque o objetivo do curso é mostrar de maneira bem prática o que é básico, o que é essencial e fundamental daquilo que precisamos saber. Tudo bem? Então vamos para a nossa aula. O que nós precisamos saber sobre o dia do Senhor? Aula de número 15. Muito bem. Mas por que vamos estudar o dia do Senhor, queridos? Então a minha resposta para essa pergunta é: vamos estudar esse assunto porque o mesmo tem sido objeto de muitas discussões e até divisões. Até porque alguns entendem que o dia do Senhor é o 7º dia da semana e outros dizem que é o primeiro dia da semana. Portanto, quem está certo? Com quem iremos ficar? O que de fato a Bíblia nos ensina sobre o dia do Senhor? É por isso, então, que precisamos saber sobre o dia do Senhor. Ok? E o que nós precisamos saber sobre o dia do Senhor? Então, vamos lá? Muito bem. Então, de maneira bem específica, queridos, bem prática, eu diria que a primeira coisa que precisamos saber sobre o dia do Senhor é que na Bíblia nem sempre o dia do Senhor é o 7º dia da semana. Até porque o Shebat, que foi traduzido como sábado, não é o dia, mas o que vou fazer no dia. E a tradução da palavra Shebat significa parar, cessar de fazer, interromper o que eu estava fazendo, suspender, ou fazer uma pausa, ou fazer um intervalo com a finalidade de celebrar os feitos de Deus, ok? Por isso, é bom notar que nem sempre o Shebat é no 7º dia da semana. Pois quando olhamos para a palavra de Deus, vamos notar o Shebat semanal, mensal e anual. É por isso que Êxodo 31:13 diz para guardarem os meus sábados, ou os meus Shebat. E Ezequiel 20:20 diz: santificai os meus sábados, os meus Shebat. É por isso, então, que no Velho Testamento você vai ver o Shebat em todo o 7º dia da semana, no ano sebático, Êxodo 23:10, e também você vai notar o Shebat em um determinado dia no contexto das festividades estabelecidas quando se exigia pausa do trabalho, mas nem sempre caía no 7º dia da semana. Por exemplo, o dia da expiação, que era no dia 10 de setembro, ou no dia 10 do 7º mês, que está lá em Levítico 16, 29 a 31, que caía em qualquer dia da semana. Então, neste dia, o povo parava tudo o que estava fazendo para celebrar o perdão dos seus pecados. Segundo, na festa dos pães asmos, que começava no dia 14 de março, ou abril, ou mês Abid ou Nissan,
o primeiro e o último dia da festa dos pães asmos era o dia de repouso, era o Shebat. Êxodo 12:16 diz isso, que também caía em qualquer dia da semana. Terceiro, depois da ressurreição de Jesus, o dia do Senhor é o primeiro dia da semana, em memória ou apontava para a gloriosa ressurreição de Jesus, aponta para a nova criação. E esse dia agora é que me lembra o dia da vitória de Cristo sobre a morte, do triunfo de Cristo sobre a morte, mostrando que é Senhor dela, que tem poder sobre ela. Em quarto, mas também ainda em quarto lugar, existe um dia que não sabemos ainda o dia da semana, o mês, o ano, que vai ser esse dia lá na eternidade, na volta de Cristo, né? Lá na volta de Cristo, que também é chamado de o dia do Senhor. E aí nós temos vários textos que falam isso. Dia esse que também é designado na Escritura como o dia da consumação do século, o dia da redenção, o dia de Cristo, aquele dia, o grande dia, o dia do juízo, o dia e o glorioso dia para alguns e terrível para outros. Portanto, é bom lembrar que o dia do Senhor não tem a ver com o dia da semana propriamente dito, mas tem a ver com o que Deus fez naquele dia. É por isso que é chamado dia do Senhor. Porque nesse dia o Senhor fez ou vai fazer alguma obra poderosa que vai servir de memorial, de sinal. Vai apontar para algo. É por isso, então, que a primeira coisa a saber é que nem sempre o dia do Senhor é o sétimo dia. Ficou claro para você? Muito bem. A segunda coisa que precisamos saber sobre o dia do Senhor é que o dia do Senhor não salva ninguém. Então é preciso lembrar que o dia não é o Salvador. Quem salva é só Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador. É preciso lembrar também que a observância aos mandamentos não salva ninguém, até porque os mandamentos não foram dados com o propósito de salvar. Foi dado para o meu bem, como diz o Salmo 119:2, para a minha proteção e para que eu e você vivamos bem nas nossas relações. E segundo, eu não sou salvo pela obediência. Eu sou salvo para obedecer, como diz 1 Pedro 1:3. Portanto, a segunda coisa que eu preciso saber sobre o dia do Senhor é que o dia do Senhor não salva ninguém. É o Senhor do dia que salva, ok? A terceira coisa que precisamos saber sobre o dia do Senhor é que o dia do Senhor não é nosso. É do Senhor, pertence ao Senhor. Portanto, não podemos usar esse dia como sendo nosso, ou do nosso jeito, ou para fazer as nossas coisas. Precisamos lembrar que o dia do Senhor é do Senhor porque sempre foi o dia que Deus fez algo especial, fez algo tremendo. Veja que esse dia sempre tem a ver com a obra feita por Deus. Tem a ver com os feitos do Senhor em um determinado dia, que propriamente o dia em si. Na verdade, o dia aponta para o Senhor do dia, ou para aquilo que o Senhor fez naquele dia específico. É por isso que o dia do Senhor, na progressividade da revelação, ou quando você faz uma caminhada bíblica, sempre levou em conta aquilo que o Senhor fez. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos para você entender. Então, em Gênesis capítulo 2, verso 1 e verso 3, e Gênesis e Êxodo capítulo 20, o dia do Senhor é o sétimo dia da semana,
Porque esse é o dia que o Pai celebrou toda a obra de criação. Foi o dia que Deus celebrou os seus feitos. Já nas festividades, o dia do Senhor podia cair em qualquer dia da semana. E lembrava o que Deus fez exatamente naquele dia. Por exemplo, o dia da expiação, o perdão dos pecados e o primeiro dia da festa dos pães asmos, que se lembrava, ou foi naquele dia que Deus libertou o seu povo da ira dele e da escravidão do Egito, ok? Já no Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, porque foi nesse dia que Jesus inaugurou a nova criação, a grande obra de ressurreição, que lembrava? E na volta de Cristo, eu não sei qual vai ser o dia do Senhor, mas eu sei que é nesse dia, que haverá novo céu e uma nova terra, e condenação daqueles que não estiveram em Cristo, não estiverem em Cristo, assim como foi no dia da visitação de Deus no Egito, manifestando a sua ira naqueles que não estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro e salvando aqueles que estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro. Portanto, esse é o dia para se apreciar a obra de Deus. É por isso que eu tenho que celebrar. Ou esse é o dia da celebração. Só lembrando que celebrar é uma solenidade para exaltar os feitos de Deus. Então, esse é o dia de apreciar os feitos de Deus, as obras de Deus, e isso nos leva à quarta coisa importante a saber, que é exatamente o que eu vou fazer nesse dia chamado Dia do Senhor. Então, a quarta coisa que precisamos saber sobre o Dia do Senhor, querido, é o que eu vou fazer nesse dia chamado Dia do Senhor. E o que eu vou fazer nesse dia? Então, eu vou parar tudo, é isso que eu tenho que fazer, parar tudo. Eu vou cessar de fazer o que eu estava fazendo, eu vou interromper, eu vou suspender, eu vou fazer uma pausa, eu vou fazer um intervalo com a finalidade de celebrar os feitos de Deus. É importante entender, querido, que no contexto de Gênesis, capítulo 2, versos 2 e 3, o descansou, como é traduzido aqui na nossa Bíblia, na nossa versão, seria melhor traduzido por celebrou. Isso quem diz é o Gerard van Groningen. Ele diz exatamente isso, Deus sabateou. É porque ele está literalmente, né? O Deus celebrou. Isso está na página 163 da Fides Reformata, do ano de 1998. Então, Gênesis 2, capítulo 2, verso 2 e 3 diz: E havendo Deus acabado, completado no dia sétimo a sua obra, ou o que tinha feito, ele descansou. E aqui a palavra é shabateu, ok? Então, por isso que o Van Groningen diz que é melhor ser traduzido como celebrou. Agora veja que o celebrar se encaixa melhor aqui. Por quê? Primeiro, Deus não se cansa, ok? Como diz Salmo 121, 3, 4, Isaías 40, verso 28. Segundo, aqui não é que Deus não tinha mais nada a fazer, ou que não fez mais nada nesse dia. Aqui não é inatividade. Tanto é verdade que Jesus, quando se defendeu dos fariseus em relação ao Shabat, ele vai dizer que eles não entenderam o Shabat de Deus, porque o Pai trabalhava até agora. João 5,17. É por isso também que Jesus fez o que fez no Shabat, ou no sábado, como é traduzido, né?
que é transliterado apenas. Terceiro, é melhor celebrar aqui, ou celebrou, porque o celebrar se encaixa melhor. Porque quando você olha para o texto dentro do seu contexto, você vai perceber que o Shebat aqui de Deus tem a ver com a celebração da obra feita. Tem a ver com a satisfação de Deus em relação à criação, às obras das suas mãos. Tem a ver com o prazer de Deus, com a admiração de Deus em olhar para aquilo que ele criara, e eis que era muito bom, diz o capítulo 1, verso 31. É por isso também que, a exemplo de Deus, os filhos de Israel, diz Êxodo 30, 16, guardarão o Shebat celebrando-o. Portanto, assim como Deus, que é o seu modelo, trabalhou 6 dias e no 7º cessou, interrompeu o que estava fazendo para celebrar, para admirar cada aspecto daquilo que ele criou, que ele criara, assim também o homem iria trabalhar 6 dias e no 7º ele pararia tudo o que estava fazendo e iria celebrar, ia ter prazer e alegria e admirar os feitos do Senhor. Então, a exemplo de Deus, eu vou trabalhar 6 dias e no 7º eu vou celebrar como Deus fez. Eu vou me alegrar em Deus e nos seus feitos. Portanto, perceba que o descanso não é inatividade, mas é o perfeito prazer de Deus. Assim também o meu descanso não é inatividade, mas é o meu prazer em Deus, na presença de Deus, nas coisas ou nos feitos de Deus, ok? É por isso, então, que a quinta coisa que eu preciso saber é que o dia do Senhor é um dia especial. É um dia diferente dos outros dias, irmãos. Em outras palavras, não podemos transformar o dia do Senhor em um dia comum, ou usar para o nosso proveito e prazer pessoal, até porque esse dia não é nosso, é do Senhor. Então você não pode fazer ou negociar com as coisas que não são suas. Esse dia é muito especial, porque esse é o dia que eu paro tudo para ter prazer em Deus e nas coisas de Deus. Esse é o dia que eu paro tudo para atender a convocação de Deus. Esse é o dia que eu paro tudo para admirar, para apreciar a bondade de Deus, os feitos de Deus. Veja que Gênesis 2, 3 diz que esse foi o dia que Deus santificou, ou seja, separou. É por isso que esse dia é especial, porque foi o dia que Deus reservou, ou ele separou exclusivamente para ele e eu, para eu e ele. Esse é o dia para eu estar com ele. Esse é o dia exclusivo de Deus. E para estar com Deus. É o tempo específico para cultuar. É o tempo que eu tiro para expressar alegria numa comunhão viva e desimpedida com Deus. Esse é o dia que o meu Criador me convocou para eu estar com Ele. Para eu estar em intimidade com Ele, eu tenho intimidade com Ele, para um relacionamento entre o Criador e a criatura. Esse dia especial, porque esse é o dia que Ele reservou para me abençoar. Agora preste atenção na palavra abençoar, ok? Nesse barar, no barash. Então, esse barar tem a ver com Deus e com o homem, com a mutualidade, com junto. Então, por exemplo, do lado do homem, esse dia, ou esse foi o dia que Deus separou para o homem bendizê-lo, para falar bem do Senhor, ou para admirar os feitos de Deus, chamá-lo de bendito, de louvar, de ajoelhar, de se render ao Criador. Esse foi o dia que Deus separou para que esse homem tenha tempo
para o seu Senhor, tempo de alegria nele, para expressar o seu relacionamento com gratidão e alegria, um tempo específico de adoração, de celebração, como já dissemos. E do lado de Deus, esse foi o dia que Deus separou para abençoar o homem. A ideia do Bará é que Deus vai fortalecer, dar força, te conceder algo especial. A ideia de recarregar o tanque ou recarregar as baterias. Então veja que o contexto, queridos, é que o homem iria trabalhar 6 dias, só que nesses 6 dias, ele foi se esgotando. Então o dia do Senhor, ele pararia tudo para se recarregar novamente. Agora entenda que ele só pode ser recarregado na fonte certa, na sua origem. É por isso que ele deve vir ao Criador, a sua origem, a sua fonte. Portanto, é nesse sentido que o dia é separado ou escolhido para ser uma bênção para o homem, para mim e para você. Esse é o dia separado para me privilegiar, para te privilegiar com a presença dele. Portanto, no dia que eu e você entendermos que é um privilégio sermos convocados, chamados para desfrutar da presença de Deus, especificamente, sem nenhuma interrupção, jamais vamos trocar isso por outras coisas. No dia que eu entender e você entender que as bênçãos do Senhor vêm em consequência de estar com o Senhor da bênção, querido, eu e você desejaríamos estar mais com Ele, por saber que se eu o buscar em primeiro lugar na minha vida, as outras coisas me serão acrescentadas. Então esse é o dia especial. E é dia especial também por quê? Porque esse dia é o dia que Deus me convoca para estar na presença dEle e ouvir as suas recomendações, os seus comandos. Então entenda isso assim, ó. No 6º dia, diz que Deus criou o homem, o seu representante. Foi por isso que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, como já aprendemos lá na aula da criação. E agora o homem passa a ser o quê? O gerente das coisas de Deus. Então Deus agora confia a sua criação aos cuidados deste homem. Então a ideia é que ele vai cuidar das coisas de Deus nos 6 dias, mas no dia que Deus escolheu e o convocou, ele vai parar tudo o que estava fazendo e vai vir ao encontro do dono das coisas. Ele vem ao encontro do seu patrão, vamos assim dizer. A ideia aqui é como se este gerente, que é o homem, viesse prestar conta ao dono e ver o que o dono quer que seja feito na semana seguinte. Então perceba que o objetivo é a avaliação, é meditação dos próprios atos, se eu fiz mal ou bem, e a obtenção de uma nova perspectiva de vida. Só que isso é feito com prazer. É por isso, então, queridos, que quando esse dia deixou de ser um deleite, de ser, um deleite para o povo da aliança, e esse povo agora seguia os seus próprios caminhos, fazia o que dava na sua cabeça e falava as coisas vãs, ok? O profeta Isaías aqui, no capítulo 58, ele vai chamar a atenção desse povo da aliança e vai dizer exatamente isso aqui, ó. Capítulo 58 de Isaías, verso 13 e verso 14 diz assim: se desviares o pé de profanar o Shebat, ou sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia,
se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Então veja como tem que entendermos isso aqui, ó, que o dia não pode ser feito do nosso jeito, para o nosso bel prazer, mas tem que ser um dia em que eu me deleito no Senhor, em que agora eu retorno, né, à verdadeira devoção, a fim de desfrutar a comunhão e das bênçãos pactuais do Criador. Então essa é a quinta coisa a saber. A sexta coisa que precisamos saber é que o dia chamado Dia do Senhor sempre aponta para o descanso, ou tem a ver com o descanso. Agora entenda. Então veja que esse dia tem a ver com o descanso. É por isso que muitas vezes o Shabat é traduzido como descansar, ok? Por quê? Porque uma das traduções do Shabat é parar, é cessar, é descansar, não é? Segundo, no exemplo da criação, Deus ordena que o homem trabalhe 6 dias, e no sétimo ele pare tudo para encontrar descanso no seu Senhor. Terceiro, na libertação do Egito, vemos Deus fazendo a obra de libertação, e agora esse povo saindo da escravidão e entrando no descanso das suas fadigas, ou das fadigas da escravidão, agora eles não são mais escravos. Na primeira vinda de Cristo, Cristo diz que ele é o verdadeiro descanso, por isso diz que é o Senhor do Shabat, ou Senhor do sábado, e aqueles que vierem a ele encontrarão descanso. Mateus 11, 29. É por isso também que o autor de Hebreus, aos Hebreus, nos diz que aqueles que creram, ou aqueles que estão em Cristo, são os que já estão no descanso, já estão descansando ou entraram no descanso. Hebreus 4:3. Quinto, na ressurreição de Cristo, vemos Cristo consumando a sua obra redentiva e iniciando a nova criação e entrando no descanso. Hebreus 4:10. E foi o dia que Cristo conquistou para os seus o descanso, para que eles entrassem ou participassem do descanso do seu Senhor. E na segunda vinda de Cristo, nós veremos Cristo fazendo nova todas as coisas e redimindo e entrando no descanso e gozo eterno. E ainda é interessante que, obedecendo ao mandamento, eu e todos à minha volta vão descansar, como diz Hebreus 20:10. Êxodo 20:10, ok? Mas agora, e isso deve ficar claro, querido, o verdadeiro descanso, ou o verdadeiro Shabat, está no Senhor. É o Senhor. Portanto, lá atrás, o descanso estava na presença de Deus. Por isso, eles eram convocados a parar tudo e nesse dia estar na presença de Deus. E esse descanso apontava para o descanso de Cristo ou em Cristo. E hoje nós descansamos em Cristo, mas esse descanso aponta para o nosso descanso eterno, completo com Cristo, porque naquele dia estaremos para sempre com Ele, a nossa fonte de descanso. Então perceba que, na verdade, o nosso descanso não está no dia em si mesmo, mas no Senhor. Ele é o nosso descanso. O dia aponta para o Senhor do dia. O dia é sombra, é sinal, como veremos logo mais. Ok? A sétima coisa que precisamos saber sobre o dia do Senhor é que o dia do descanso, ou Shabat, foi instituído por Deus por causa do homem, para o bem do homem, para abençoar o homem.
É por isso que o texto de Gênesis 2:3 diz que este dia foi separado, santificado, essa é a palavra, significa separado, e abençoado. Aí chegamos à mesma conclusão de Jesus em Marcos 2:7, que o dia do descanso, ou Shebaton, veio depois do homem e foi estabelecido por causa do homem. Portanto, o dia foi estabelecido por causa do homem, da necessidade do homem, e não o homem por causa do dia. Isto é, o dia do Senhor é para beneficiar o homem. É por isso que o Catecismo Maior, na página 153, na resposta 120, nos diz: Deus determinou esse dia para ser um meio de bênção para nós. A oitava coisa que precisamos saber, queridos, é que eu, atentando para o dia do Senhor, eu estarei cumprindo os 3 mandatos que Deus estabeleceu a mim. Então perceba que aquele que me dá o mandamento também me diz como cumprir o mandato. Ou seja, aquele que me dá os mandatos também me diz como cumprir o mandato. Portanto, eu, atentando para o dia do Senhor, eu estaria cumprindo o mandato espiritual, porque agora eu passarei um tempo com Deus, estaria em relacionamento com Deus, além de mostrar que Deus é minha fonte e garantia de sustento e cuidado. Segundo, eu estaria cumprindo o mandato social, porque eu estaria em comunhão com os meus irmãos, com aqueles que estariam em comunhão com Deus no local que Deus os convocou. E terceiro, eu estaria cumprindo o mandato cultural, porque eu estaria também cuidando da criação de Deus, porque eu estaria dando descanso para os animais e até para a própria terra. Então, como nós já vimos e nós já aprendemos, que os mandamentos foram dados não com o propósito de salvar, mas para que eu e você vivêssemos bem nas nossas relações. E o quarto mandamento é o único mandamento dos 10 que tem a ver com todas as minhas relações. Então veja que, se eu atentar para o dia do Senhor, então eu vou me relacionar com Deus, com o meu próximo e com as coisas criadas. Por quê? Porque nesse dia eu estaria em relacionamento com Deus, eu estaria em relacionamento ou em comunhão com os meus irmãos, com o próximo, e eu também estaria dando descanso para a criação de Deus, ok? A nona coisa que precisamos saber sobre o dia do Senhor é que eu jamais posso esquecer do dia do Senhor. É por isso que o dia do Senhor tem que ser observado, guardado, praticado. É um dos 10 mandamentos. E o mandamento é: lembra-te, ou não esqueça do dia do Senhor. Portanto, o dia do Senhor deve ser lembrado. Eu tenho que manter na minha mente, na minha lembrança. Eu não posso esquecer jamais. Esse é o sentido de lembra-te. E eu não posso esquecer por quê, queridos? Primeiro, porque Deus é o meu modelo. Eu vou fazer o que Deus fez. Segundo, porque esse é o dia especial. E é especial porque Deus separou exclusivamente esse dia para eu e ele. Porque esse é o dia que ele reservou para me abençoar. Terceiro, eu jamais posso esquecer, porque esse dia é um sinal. Como diz Êxodo 31, 13, 17, Ezequiel 20, 20. Sinal que me faz lembrar que o verdadeiro descanso, meu verdadeiro refúgio, o meu verdadeiro refrigério e a verdadeira alegria e prazer está em Deus, está no Senhor do dia e não no dia em si. E quarto, eu não posso esquecer, porque esse dia é um sinal que aponta para algo melhor, para algo superior. É por isso que Paulo nos diz que esse Shebat era sombra. Colossenses 2,17.
Então veja que lá no Velho Testamento, o dia do Senhor apontava para Cristo. Tem a ver tanto com a criação quanto com a redenção, e o grande dia da redenção foi a ressurreição. Então perceba que no Velho Testamento descansava-se no dia de Deus Pai. Agora o meu descanso é em Cristo e no dia de Cristo. Mas continuo a esperar o dia do Senhor, que será a segunda volta de Cristo. O dia que eu estarei com Ele para sempre, gozando o mais verdadeiro e completo descanso. Então veja que esse dia deve estar na minha mente, na minha memória, para sempre. E jamais poderá ser esquecido, porque ele continua sendo sinal, apontando para frente. Note que o pessoal do VT estava lá pensando no que viria. O dia então apontava para frente, ensinava a olhar para frente. Agora, o dia de Cristo nos ensina a olhar agradecidamente para trás, para o dia da redenção que já veio, que é a ressurreição, o primeiro dia da semana, mas também estamos aqui pensando no dia de Cristo, que ainda virá, no dia glorioso do Senhor, onde desfrutaremos da presença gloriosa do Jesus glorioso, o dia que Cristo fará a declaração mais gloriosa, que é: vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo ou na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, como diz Mateus 25, 34, que foi o próprio Jesus que disse. Então perceba, querido, que o dia do Senhor ele foi estabelecido primeiro como um sinal para nos lembrar que esse dia pertence ao Senhor, por isso é chamado de o dia do Senhor, para nos lembrar que Deus é o nosso Senhor, porque nos criou e fez tudo por nós. E Deus ainda separou esse dia para termos comunhão, para termos prazer no Criador, para celebrarmos, para bendizermos o Criador, como diz Êxodo 31, 13. Esse dia nos lembra que Deus é o Criador e o Redentor, a quem devemos culto e serviço. É por isso que devemos separar esse dia para o cultuar e servir aquele que é o nosso Senhor. Ok? Em segundo lugar, o dia do Senhor foi estabelecido como sinal para nos lembrar, ou para que saibamos que o Senhor, que é o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos separa para Ele, como diz Ezequiel 20, 12. Ou que temos um Senhor que deseja ter comunhão, que tem prazer em nós e que cuida e nos sustenta. É por isso que Richard Garfield Jr., no seu artigo Shebat, um sinal de esperança, nos diz exatamente isso, que o dia do Senhor foi estabelecido para me lembrar que eu sou dependente de Deus, que não somos de nós mesmos, que não podemos confiar em nós mesmos, mas devemos confiar em Deus e em suas promessas pactuais. Esse dia, diz ele, foi estabelecido por Deus para que eu nunca esqueça que a minha vida tem propósito. Eu fui criado com propósito e esse propósito é glorificar o meu Criador. E terceiro, eu não posso esquecer o dia, ou não posso esquecer que o dia do Senhor agora, querido, é o primeiro dia da semana. Esse dia é um sinal para nos lembrar da ressurreição de Cristo, de que Cristo está vivo e já começou a nova criação.
É um sinal de que já estamos no descanso. E de que a salvação é algo presente, mas que vai se completar na segunda vinda de Cristo, que também é chamado de o dia do Senhor. Portanto, louvado seja Deus. Aleluia por isso. Por isso eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, querido. Primeiro, que Deus nos ajude a entender que o dia do Senhor não é nosso. É do Senhor, é dele e para ele. É o dia que eu dedico ao meu Senhor exclusivamente. Segundo, que Deus nos ajude a entender que o Senhor escolheu esse dia para a glória dele e bem nosso, para que eu e você tenhamos um dia especial com o Senhor de tudo. Terceiro, que Deus nos ajude a entender que o verdadeiro descanso, querido, está no Senhor, é o Senhor. Portanto, tenhamos prazer nele e estejamos nele. E quarto, que Deus nos ajude a entender que agora eu descanso no dia de Cristo, o dia da ressurreição de Cristo, ou o dia do Senhor agora é o primeiro dia da semana, porque foi nesse dia que Cristo conquistou para mim e para você o descanso. Portanto, agora descansamos primeiro e trabalhamos depois. E fazemos isso no aguardo do glorioso e grandioso dia da volta de Jesus. O dia que estaremos para sempre com Ele e desfrutaremos eternamente da sua maravilhosa presença e do nosso descanso eterno. Que Deus nos ajude a apreciarmos o dia do Senhor e que não troquemos o Senhor nesse dia por outras coisas. Em nome de Jesus, o Senhor do dia. E você que está fazendo o curso, querido, você precisa fazer os exercícios desta lição, para que tudo aquilo que a gente aprendeu aqui e outras coisas mais possa ser gravada na sua cabeça sobre o que precisamos saber sobre o dia do Senhor. E na próxima aula, nós estudaremos o que precisamos saber sobre a mordomia cristã. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a termos entendido nessa lição o que precisávamos saber sobre o dia do Senhor, para a glória de Deus e para o bem nosso, em nome de Jesus. Vamos orar?